precisar sair à chuva, ter cuidado com relação a raios. O Brasil é um país que tem uma grande incidência de raios. Aliás, é o país com a maior incidência de raios no mundo, devido à característica, devido à sua extensão territorial e também aí a estações do ano que são bem definidas, e quando há transição de uma estação para outra, há essa diferença de temperatura e isso ocasiona raios, então é um risco grande. E outros perigos, como o trânsito, né? Então, na chuva, tem que ter um cuidado maior com o trânsito, em relação à velocidade, condições da via. Muitas vezes a via não está tão bem conservada, mas a água forma poças ali e acaba confundindo o motorista e evitando que ele perceba um buraco ou coisa nesse sentido. Fora o problema da aquaplanagem, né, que é aquela situação em que o carro, indo numa velocidade um pouco maior e for freado, o condutor pode facilmente perder o seu controle e o carro vir a sair da pista. Então são cuidados que tem que ter nessa época do ano. E também outra situação que acontece muitos acidentes é com relação a reparos no telhado das residências, das edificações de modo geral. Porque é nessa época do ano, quando começa a chover, que o cidadão percebe que a sua residência está com uma eventual goteira. E muitas vezes, ao invés de ele contratar um trabalhador especialista, até para evitar custos e tal, ele acaba indo fazer o serviço ele mesmo, às vezes não tem a capacidade, a capacitação adequada e acaba sofrendo um acidente. É muito fácil a pessoa cair de um telhado. Primeiro porque o telhado, dependendo da telha que seja feita a cobertura, não suporta o peso de uma pessoa adulta. E depois porque, mesmo que seja uma telha resistente, ela pode, por ser um período chuvoso, pode estar molhada, escorregadia, esse cidadão vir a escorregar e sofrer um acidente. Quanto à questão de alagamentos, capitão, e também quanto à questão de falta de visibilidade na via, dois problemas que a gente encontra de vez em quando aqui no município quando chove bastante, né? Pessoal que tiver de carro, o recomendado é evitar essas áreas. O volume de água, dependendo da intensidade da chuva, ela pode formar ali uma aglomeração grande, uma grande quantidade de água, e isso atrapalhar a visibilidade do motorista e também, dependendo do local, pode até vir a impedir a sua passagem devido à quantidade. O carro é um equipamento pesado, porém, dependendo do volume de água, ele pode boiar, pode não passar corretamente. Por mais que a gente entenda que o poder público tem se empenhado em diminuir esses pontos, em fazer os trabalhos aí corretivos para diminuir esses pontos de alagamento, ainda tem. E pode acontecer, dependendo do volume de água, não tem reparo que vá suportar, realmente é complicado. Então, cabe a nós, condutores, ou evitar esses pontos, ou na hipótese de, não consigo chegar na minha casa sem passar por esse local, esperar um pouco, de repente, num local seguro, e evitar passar, porque pode ter problemas, não apenas acidente, mas até mesmo de danificar o seu bem ali, o seu carro, que é um patrimônio, pode vir a ter prejuízos financeiros também. Quanto à questão, capitão, de crianças, principalmente crianças, adolescentes, que nessa época de chuva vem enxurrada, quer ir na água, acontece muito também intoxicação, né? Tem questão de cólera, enfim, além das doenças, tem a questão do perigo também que isso traz, né? Então, a questão da criança tem que ser... A criança não tem essa noção do perigo. Ela gosta de brincar na chuva, ela gosta de... Muitas vezes até simula ali uma piscina, um lago. Então, tem que ser evitado na medida em que isso possa oferecer um risco de uma doença, de um resfriado, isso acontece. Risco de afogamento, dependendo da lâmina d'água e do tamanho dessa criança, a habilidade que ela tenha para lidar ali com essa água, ela pode vir a se afogar. E tem outros riscos associados, como, por exemplo, insetos, né? A gente sabe que animais peçonhentos podem estar tentando fugir dessa enxurrada e vir a encontrar uma criança, até mesmo um adulto, mas com as crianças principalmente, e vir a atacar essa criança. O mês de janeiro é um mês de férias, né? Tradicionalmente é um mês de férias em que as pessoas utilizam para passear, e é justo, né? Se ela está de férias, está com vontade ali, quer passear, é muito justo que ela faça isso. Porém, tem que ter esses cuidados, né? A gente tem exemplos aí de locais que, às vezes, no local está quente naquele momento, está bom para tomar banho, de repente há uma mudança de tempo e aí há uma chuva um pouco mais intensa. Lembrando que em locais próximos a cachoeiras, que geralmente o terreno é um terreno acidentado, ele forma rapidamente ali uma tromba d'água e pode vir a
pegar pessoas desprevenidas. Então é comum a pessoa estar tomando banho no local raso, tranquilo, e de repente vir um volume muito grande de água e aquele local não se tornar seguro, tornar inseguro e pode inclusive ter risco de desabamentos. Lembrando que no estado de Mato Grosso, o nosso solo é basicamente arenoso. As nossas rochas, nessa região aqui, próxima aqui à cidade de Campo Verde, Chapada dos Guimarães e outros locais chamativos para o banho nessa época, eles são locais arenosos que, dependendo do volume da água e da velocidade da correnteza, pode vir a trazer um deslocamento de solo, de rocha e atingir pessoas que eventualmente estejam no local de banho. Qualquer emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar para também o SAMU, vocês estão à disposição, né? Com certeza, a gente torce, espera que não aconteça nenhum acidente com as pessoas que estejam ali para se divertir, mas se acontecer, a gente sabe que esses eventos fogem à nossa vontade. Se acontecer, é ligar o 93, ligar o 92, que o Corpo de Bombeiros está aqui à disposição 24 horas para atender a população de Campo Verde em caso de necessidade e das cidades circunvizinhas também, a gente está à disposição.